Agora vai estar mais legal de entender, de trabalhar, porque agora eu coloquei métodos ali dentro, tá? Aqui na classe principal eu só coloquei um scanner, tá? Um scanner leia, tá? Eu só declarei um scanner aqui pra gente poder trabalhar com um scanner que fica melhor, tá? Eu coloquei ele depois aqui do vamos adicionar uma idade, tá? Quando eu for aqui na classe chamada, agora eu coloquei dois métodos aqui, ó. O que que acontece? Aqui na classe eu coloquei uma variável, criei um inteiro, idade, tá? Que é pra gente poder trabalhar com ela, tá? Aí eu coloquei dois métodos. No geral é bem simples, talvez seja um pouquinho confuso para ti, porque tu talvez não tenha visto dessa forma ainda, tá? Mas o que que acontece? Eu tenho um método para colocar uma idade e o outro método para retornar uma idade que foi colocada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu dei um public void, tá? Ele tem um void aqui, porque esse cara aqui não vai me retornar nada, tá? Ele não vai me retornar nenhum valor, eu só vou colocar um valor aqui nele. Eu vou colocar qual vai ser a idade. Aí eu coloquei aqui o nome do método, né? Isso aqui tu pode botar o nome que tu quiser, eu coloquei colocar idade, tá? E ele vai abrir e fechar parênteses, só que aqui no cara que eu coloco a idade, eu vou ter que declarar aqui ó, um inteiro, porque idade é um inteiro, né? Aí eu coloco idade aqui dentro, ó, tá? Pode ser qualquer nome aqui também, pode ser, sei lá, idade 13, idade 1, idade teste, pode botar o que tu quiser aqui, tá? Porque esse cara aqui não tem nada a ver com isso aqui, ó, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Aqui é uma idade que vai ser colocada. Aí eu coloco que this.idade, que quer dizer que o this, ele aponta para cá, ó, para essa variável que foi criada. Então, essa idade aqui, essa daqui que foi criada, vai receber a idade que está aqui. Que no caso agora eu vou ter que colocar o mesmo nome que está ali no coisa ali, ó, aqui no parênteses, tá? Então aqui é o método para colocar a idade. Vamos testar isso aqui. O que que acontece? Eu declarei um scanner, tá? Vou dar um enter aqui. Lembra que a gente instanciou o objeto, né? Então eu instanciei aquela classe que estava lá, ó. Eu instanciei a outra classe, tá? Ou seja, agora a gente pode trabalhar com os métodos que estão dentro daquela classe que eu chamei para cá. Então, se eu colocar esse nome aqui, ó, o teste, que é o nome... agora, quando eu me referir a essa classe, eu não chamo mais de classe chamada. Agora eu chamo de teste, tá? Porque teste é o nome da classe agora, é o nome do objeto que eu estou trabalhando, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, teste ponto, e colocar o nome do método aqui, ó, então eu tenho colocar idade, então eu coloco teste, eu vou botar de novo, ó, teste ponto, colocar idade já apareceu para mim, tá lá, ó. Vou até dar um tab que ele já completa, tá lá, colocar idade. Então eu peguei com esse objeto aqui que ele está referenciando essa classe. Depois que eu dei o ponto, ele está referenciando esse objeto aqui, ó, tá? Então ponto e está aqui, ó. Basicamente é o mesmo objeto que está lá. Tu percebe que tem um parênteses aqui e tem idade teste aqui dentro? Só que dessa vez, aqui está declarado idade teste. Esse aqui é um parâmetro de entrada. Aqui dentro, eu posso colocar qualquer valor que seja inteiro. Por quê? Porque lá no método ele é inteiro. Tá vendo aqui? Ele é um int. Então, se eu colocar o número 2 aqui dentro, o número 4, por exemplo, ele pegou. Tá lá, ó. Ele conseguiu entender, ele pegou. Se eu colocar, por exemplo, uma letra, um F, um G, aqui a princípio ele pega, não deu erro nenhum, mas aqui ele vai dar um erro, tá? Na verdade ele até apontou um erro aqui também oculto. Ó, eu não posso trabalhar com G aqui dentro, porque isso aqui não é uma string. Aqui está dizendo que é um int, ó, int idade. Então se eu colocar, por exemplo, o número 7, ele pega, não tem problema nenhum. Bem tranquilo, não deu erro nenhum, tá? Ou eu posso colocar o scanner que eu declarei. Eu posso colocar então leia ponto next int. Tá lá. Até botar um tab aqui, ó, tá lá. Também dá. Ou seja, se eu executar esse código aqui, olha o que acontece. Olha que legal. Ele vai abrir aqui. Ó, abriu aqui para mim. Tá lá, vamos adicionar uma idade, né?
Então tá aqui, ó. Vamos adicionar uma idade. Aí tem um scanner, né? Ele tá pedindo aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui para ti. Vamos adicionar uma idade. Vamos colocar o número 7 aqui, por exemplo. Tá aqui, ó. Foi adicionado, tá? E terminou o código, tá? Mas se eu pegar, por exemplo, se eu executar isso aqui, ó, vou executar de novo. Deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu abrir aqui melhor, ficar maior. Ah, não, pera aí. Puxar aqui. Ó, vamos adicionar a idade, mesma coisa. Se eu colocar a letra H, por exemplo, vai dar um erro. Vai dar um erro pelo mesmo fato que eu te disse ali, ó. Isso aqui precisa receber um valor inteiro. Entendeu? Então eu tenho que botar um número aqui dentro, tá? E da mesma forma, aqui ele é void, ele não retorna nada, por isso que eu boto o número 7 e ele não mostra, entendeu? Porque ele não está retornando nada. Ele é só para colocar a idade. Agora, se eu pegar e colocar, por exemplo, esse método aqui, esse método ele vai retornar a idade, tá? Então ele é public int, ó, ele não é void. Ele é int, e ele é int porque o que eu vou retornar é a idade. E a idade é int. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso aqui, ó. Ele tem que ser int porque ele vai dar um return, né? O return, acho que tu já viu o return lá com o professor. Ele vai retornar algo que é inteiro. Se eu criar, por exemplo, assim, ó. Vou colocar aqui um string. Eu vou colocar string nome aqui dentro, tá? Então tu percebe que eu tenho uma string. Se eu tentar retornar nome, vai dar um erro. Tá vendo? Por que deu esse erro? Porque eu disse que o método ele é um inteiro, ele é do tipo inteiro, e eu estou falando para ele retornar nome que é uma string. Então aqui ele vai dar um erro mesmo, entendeu? Aqui eu não posso retornar nome, eu tenho que retornar algo que seja inteiro. Se eu, por exemplo, colocar um número aqui, dá tranquilo também, ó. Não dá erro. Por quê? Porque 7 é um número inteiro. Mas se eu colocar idade, também funciona. Porque a idade também, aqui ó, é uma variável que eu criei que ela é do tipo inteiro, então não dá problema. A diferença dos dois métodos aqui, tu percebe que ela está aqui no return e dentro do parênteses. Eu vou te explicar o que é isso aqui. Quando a gente quer setar, quando a gente quer colocar um valor, que nem a gente quer colocar uma idade aqui, por exemplo, eu preciso ter um parâmetro para colocar aqui. Isso aqui dentro do parênteses é um parâmetro. Então a gente chama isso aqui de parâmetro de entrada. Então aqui no parâmetro de entrada, para esse método funcionar, ele precisa que seja adicionado algum valor aqui dentro. E nesse caso é uma idade. Então nesse parâmetro aqui a gente adiciona uma idade, tá? Percebe que nesse outro parâmetro aqui, nesse cara aqui, nesse parênteses, ele não tem nada. Porque esse cara aqui eu não vou colocar nenhum valor aqui dentro. Eu vou simplesmente retornar o valor que eu já tinha posto no método de cima. Então eu vou retornar a idade. Vamos até fazer ali para a gente ver, olha só. Se eu colocar um system out print aqui, ó. Colocar um salt aqui, peraí. Não sei porque não apareceu. Ó, salt aqui. Vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar a seguinte forma. Eu vou pegar o mesmo objeto, tá? O layer. Perdão, eu vou pegar o mesmo objeto teste aqui, ó. Teste, tá? Que a gente tinha criado. Por quê? Porque o teste, ele tá instanciando essa classe aqui. Ele tá chamando essa classe aqui. E essa classe tem dois métodos aqui, ó. Mas quando eu dei o ponto aqui, esse ponto, ele está se referindo a esse método aqui, ó. Eu posso usar esse método quantas vezes eu quiser. Da mesma forma que eu posso usar outros métodos que estão lá dentro da classe. Então aqui dentro do salt, eu vou colocar aqui dentro do sysoutPrint, vou colocar a mesma coisa, eu vou colocar teste, ponto. Só que dessa vez eu vou colocar acho que é, como é que é o nome dele ali? É mostra idade. Então vou colocar teste, ponto, tá lá, já apareceu ali para nós. Vou dar um tab aqui, ó, mostra idade. Então aqui, ó, percebe que eu estou trabalhando com dois métodos, ó. Um eu estou colocando a idade e o outro eu estou mostrando a idade que eu já coloquei. Tá? Então se eu executar esse cara aqui, olha que legal. Ó, vamos adicionar a idade, né? Ó, essa é a classe principal. Ó, vamos ler aqui com calma. Olha só, essa é a classe principal. Vamos adicionar a idade. Está aqui normal aqui, né?
E aqui ele pede o scanner. Então, se a gente executar, ó, vamos colocar a idade, né? Vou colocar então que a idade é 7, vou dar um Enter. E tá lá. Ele mostrou o 7 também. Percebe aqui? Ele mostrou o 7. Porque eu estou usando os dois métodos agora. Tanto de colocar a idade, quanto de mostrar a idade. Utilizei os dois métodos que estão aqui. Mônica, espero que tenha ficado claro. Ficou meio longo o vídeo aí. Mas é uma forma de tu entender um pouquinho de como é a orientação ao objeto, tá? Que infelizmente o professor cobre isso aí sem explicar para vocês, tá? Então talvez tenha ficado meio confuso aí. Da mesma forma que foi confuso para mim também quando eu fui fazer a disciplina dele, tá? Porque infelizmente ele não me explica e ele já trabalha com isso. Eu acho errado ele trabalhar com isso agora sem apresentar. Mas tranquilo, qualquer coisa tu me chama.